Dando sequência à nossa aula, nós vamos falar sobre mais dois princípios do direito processual, que é o princípio da oralidade e o princípio da motivação das decisões. No entanto, antes de falarmos sobre eles, acredito ser oportuno ainda concluir uma questão sobre o princípio da demanda e princípio da livre apreciação das provas. Eu disse para vocês na aula que há uma preocupação e há uma busca do direito processual, não só no processo penal, mas também no processo civil, pela verdade real, tá? Mas o que eu quero ressaltar para vocês é que, para buscar essa verdade real, eu tenho que considerar a prova, tá? Então, o magistrado, ao decidir e ao buscar a verdade real, ao analisar, porque nós dizemos que a regra é o processo inicia em razão da atitude das partes, da iniciativa das partes, e é impulsionado oficialmente pelo juiz, tá? Mas o juiz, se achar precária, se verificar que ele não pode julgar determinada situação com base nas provas que estão nos autos, ele não pode julgar com base em algo que não está no processo. E por isso ele tem a possibilidade de interpretar essas provas de uma forma mais ampla, mais extensiva, e tem a prerrogativa de determinar a produção de outras partes para proferir uma justa decisão, tá? Mas quando eu falo na possibilidade quando eu falo em princípio da demanda e quando eu falo na livre apreciação de provas do juiz, eu ressalto para vocês, é apreciação de provas. O magistrado ele não pode julgar pelo que ele soube na televisão, pelo que ele viu na internet. Ele tem que analisar com base nas provas concretas que ele tem. Sejam aquelas que foram apresentadas pelas partes, seja interpretando essas provas apresentadas pelas partes de forma extensiva, de forma ampla, ou seja ele determinando de ofício essas provas, mas ele não pode julgar com base em algo que de certa forma não consta no processo, tá bem? O princípio da oralidade, então, ele também é princípio norteador do nosso direito processual brasileiro, tá? E o princípio da oralidade, ele consiste na utilização da forma verbal, da forma falada, para a realização de determinados procedimentos judiciais. O princípio da oralidade, ele está atrelado a outro princípio de direito processual que nós já vimos, que é o princípio da celeridade processual. Porque a partir do momento em que o juiz profere uma sentença oral em audiência, a partir do momento em que é permitido às partes, aos advogados, realizarem sustentações orais numa sessão de julgamento, evidentemente, eu vou estar evitando que, por exemplo, esse processo vá concluso para o juiz, para o gabinete do juiz, esteja numa pilha lá e aguarde seu momento para ser analisado. Eu vou estar evitando o transcurso de prazos processuais para que uma parte retire o processo e leve para se manifestar e depois a outra parte leve o processo. Então, eu gero uma maior rapidez, né? O princípio, o princípio da oralidade é uma maior rapidez na tramitação do processo. E ao mesmo tempo que o princípio da oralidade ele possibilita uma maior celeridade no andamento do processo, ele permite ao magistrado um contato mais recente com a prova. E com isso também permite uma decisão mais justa, mais próxima da realidade, mais próxima da verdade que as partes buscam obter por meio de um processo judicial. Então, o princípio da oralidade ele vem facilitar a celeridade do andamento de um processo e também um contato mais recente, tanto para os juízes como para as partes, das provas e dos direitos que estão sendo debatidos, que foram demonstrados num determinado processo judicial. O que eu ressalto para vocês quanto ao princípio da oralidade? Ele não é a regra, tá? Ele não é a regra do nosso direito processual brasileiro, ele é a exceção.
Então, existem alguns procedimentos judiciais que vocês verão na sequência, nos quais se admite a utilização da oralidade, mas ele não é a regra, a oralidade não é a regra no direito processual brasileiro. Outra questão é que, mesmo que sejam proferidos atos processuais de forma oral, de forma falada, esses atos eles devem ser devidamente documentados, devidamente registrados num processo, por exemplo, por meio de uma gravação, né? Grava uma sustentação oral, grava o depoimento das testemunhas e insere este áudio dentro do processo para que fique ali, então, a prova. E para encerrarmos a aula de hoje, nós vamos falar sobre o princípio da motivação das decisões. Como eu já adiantei para vocês, e vocês devem estar lembrados, nós já falamos sobre a necessidade de termos decisões judiciais fundamentadas quando nós tratamos do princípio do devido processo legal. E ele é um desdobramento deste princípio, do princípio do devido processo legal, está atrelado a ele, tá? Por quê? Porque a Constituição Federal, no artigo 93, inciso 9, estabelece, né, que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Ou seja, se a decisão não for fundamentada, eu estou ferindo o princípio do devido processo legal e ferindo o princípio da motivação das decisões, que é um desdobramento do princípio maior, né, que norteia o direito processual brasileiro, que é o devido processo legal. Então, como já comentei, ele consta disciplinado no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, então ele é um princípio constitucionalizado. E além de constar na Constituição Federal, ele também consta expresso no artigo 11 do Código de Processo Civil Brasileiro, que nos diz: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Na verdade, ele vem reforçar o que a Constituição Federal estabelece, tá? Dando a explicação no parágrafo único que, em caso de segredo de justiça, pode ser autorizada somente a presença das partes. Enfim, isso é outro princípio relacionado ao princípio da publicidade. Então, no artigo 11 do Código de Processo Civil também consta a necessidade de motivação das decisões judiciais. E por que isso? Porque as partes de um processo, elas devem saber quais são os fundamentos pelos quais o juiz acolheu ou rejeitou algum pedido que elas formularam, inclusive para poder exercer contraditório, poder exercer a ampla defesa, poder recorrer de uma decisão judicial, tá? Ela não tem, né, a parte de um processo, ela não tem como recorrer de uma decisão que não foi fundamentada. Então, por isso, há essa determinação legal. As decisões judiciais, elas têm que ser motivadas, elas têm que ser fundamentadas, e isso é o princípio da motivação das decisões judiciais. Na sequência, eu apresento para vocês alguns artigos de lei do Código de Processo Penal e do Código de Processo Civil que estabelecem, que tratam de situações referentes ao princípio da motivação da decisão. Ou seja, por exemplo, o artigo 315 do Código de Processo Penal, ele diz que a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Ou seja, o juiz, ao decretar a prisão preventiva de alguém, ele tem que motivar e fundamentar a sua decisão, tá? É lei. Código de Processo Civil, por exemplo, no artigo 370, parágrafo único, o juiz indeferirá em decisão fundamentada as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Ou seja, se alguma parte postulou a produção de uma prova que é meramente para atrasar o andamento do processo, o juiz pode indeferir. Portanto, porém, ele tem que fundamentar o motivo desse indeferimento, tá? E também eu ressalto o artigo 489 do Código de Processo Civil,
que estabelece em relação, que traz especificações em relação à sentença. E no parágrafo 1º ele traz as hipóteses, dizendo que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que apresenta as hipóteses em que não considera que o juiz tenha realizado uma fundamentação. Então, eu peço que vocês leiam esse artigo, que ele é bem relevante. Então, toda vez que vocês se depararem na lei processual brasileira com alguma questão que diz que tem que ser fundamentada, tem que ser motivada a decisão, eu estou falando da obrigatoriedade de observação do princípio do princípio da motivação das decisões judiciais. E por fim, pessoal, eu trago para vocês ementas de decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, na qual houve análise da violação ou não de princípios de direito processual, seja em matérias criminais, seja em matérias cíveis. Vocês vão verificar que em algumas situações houve inclusive a declaração da nulidade de processo por ferimento a algum princípio de direito processual. Então, eu peço que vocês realizem a leitura atenta a essas emendas, principalmente na parte negritada, na parte grifada, que é a parte em que houve a manifestação do relator em relação à violação ou não de um princípio de direito processual. Eu ressalto também que, ao final da ementa, consta um número, que é o número da decisão, né? Uma apelação ou é um agravo, recurso em sentido estrito, tá? Então, se vocês tiverem curiosidade de analisarem melhor um desses casos, vocês podem ingressar no site do Tribunal de Justiça e digitar aquele número para pesquisar o inteiro teor da decisão, tá? Eu ressalto, por fim, que a matéria é complexa, ela pode causar algum embaraço, alguma falta de compreensão correta de algum princípio. Então, mais uma vez, pessoal, eu ressalto para vocês que eu estou aqui à disposição para auxiliá-los, para facilitar o estudo de vocês. Vocês podem me chamar, entrar em contato comigo, para que haja a melhor compreensão possível dessa matéria que é sobre os princípios de direito processual. Tá bom? Bons estudos, bom restante da semana e qualquer coisa, só podem me chamar que eu estou aqui para auxiliar vocês.